noite para você, fã do Dallas Cowboys. Boa noite para você, assinante e simpatizante do Blue Star Brasil. Vamos começar mais um podcast aqui, é o número 271, fiquei sabendo hoje. Então tem podcast pra caramba se você gosta de acompanhar o Dallas Cowboys. Hoje à noite eu estou com o Vinícius. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Thiago, ouvintes, Gustavo também, é claro, né? Nosso Gustavo Jerry Jones Azevedo. Cara, mais um episódio e não sei não, mas até no comecinho de 2026 a gente chega no 300, será? Será? Se o Micah Parsons não assinar logo, acho que com certeza até o final de agosto a gente chega. Boa noite, Gustavo. Boa noite, rapaziada. Mantenha calma, porque hoje, olha, nunca vi o grupo dos assinantes dos Cowboys, o pessoal tão com sentimento de raiva, de tristeza, a esperança tá diminuindo, mas, sei lá, bora lá que se tudo que a gente conversa, a gente escuta e é verdade, eu tô do lado do velho. Então vamos falar do assunto inevitável, do assunto que movimenta 99,9% das páginas que cobrem a NFL e principalmente os Cowboys. Vamos falar do contrato do Micah Parsons, o contrato inexistente do Micah Parsons. Vinícius, tivemos uma atualização hoje, tivemos reportagem sobre o assunto hoje que gerou teorias da conspiração, gerou o Léo Dias falando sobre o que vai acontecer. Fala um pouquinho da notícia de hoje, da reportagem de hoje que movimentou o assunto hoje, Vinícius. Cara, eu confesso que eu não tô lembrando ao certo, mas já que é para ser Léo Dias, tem alguns momentos ok que aconteceram hoje. Que é assim, o Micah Parsons foi visto no aeroporto, pegando um avião para onde? Ninguém meio que achou a foto da onde que era o local dele, mas tiraram uma foto dele no aeroporto de Dallas. E a fonte, a Jenny Slater, que é uma fonte gigantesca do Dallas Cowboys lá nos Estados Unidos, diz que ele está indo para ver uma segunda opinião sobre seu problema nas costas, né? O Micah Parsons disse que está sofrendo com algum tipo de lesão, dores nas costas durante toda essa pré-temporada, que coincidentemente acaba sendo o mesmo período que ele está sem contrato e o training camp, então, né, vamos deixar em aberto isso aí. E se eu não me engano, acho que eu imagino que seja isso, que é falando sobre a possibilidade de uma troca do Micah Parsons para o Green Bay Packers, correto? Coincidentemente também, porque se ele não jogar, teoricamente ele está sob contrato com o Dallas. Então, se ele não jogar, ele perde dinheiro. Mas se ele estiver lesionado, ele não está... Né? Eu não posso jogar, estou lesionado, né? A gente teve também um resumão ali hoje que foi de que lá no ano passado ele teria chegado, ele tinha feito várias reuniões com o Jerry Jones, teria apertado a mão do Jerry Jones com um determinado acordo, e que depois o agente não veio para trazer o acordo, né? O agente veio para começar a negociação, e aí o Jerry Jones, não, o acordo já está feito, você tem que vir com o contrato. Então, esse foi outro assunto do dia, que teria tido um acordo, mas que o agente não teria vindo para honrar esse acordo. Gustavo, qual foi o seu momento ok do dia aí? Cara, Thiagão, foi muito nessa leva do handshake, né? Que é o aperto de mão, só faltou dar aquela... Foi igual o moleque, dá aquela bela amarrada no dedo, alguém vai e corta a aposta, tá ligado? Então, esse foi o momento, quando eu mandei no grupo, eu falo, a gente não dá para confiar em tudo que o Jerry Jones fala, óbvio. Mas se realmente aconteceu isso, na boa, eu não sou referência para nada, tenho N defeitos, só que eu tô do lado do Jerry Jones se realmente aconteceu isso. E complementando com essa informação que o Vinícius trouxe aí, a questão dele, esse problema nas costas, uma segunda opinião, estou lesionado, se eu estou lesionado eu não posso jogar, então a pessoa lesionada ela recebe o salário, óbvio, é uma lesão, mas com todo esse contexto, cara, é muito estranho isso daí, e sei lá, a gente nunca vai saber, né? O se daqui, se de lá, não sei se um dia o Micah Parsons vai ouvir nosso podcast e como isso daí pode dar algum problema para o meu caso, mas eu acho que só corrobora se realmente tudo isso foi verdade, atrelado com isso que o Vinícius trouxe,
ele vai ser feliz no Green Bay, lá na raça de verde lá, que eles se merecem, e eu prefiro o cara aqui mais honesto do que alguém desonesto, estrelinha demais desse lado. Gustavo, quando a gente está fazendo um negócio para amigo é mais barato, como é que vai ficar esse negócio aí? Quanto valeria uma troca para Green Bay? Um pouco mais caro, não é? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Se a lei foi, igual a gente toma como base a troca do Khalil Mack lá na época dos Bears com o Raiders. Então, cara, parto desse princípio e, por mim, se o Jerry Jones tivesse o culhões mesmo, cara, deixa ele travado, encostado aqui um ano, vai um ano a menos de carreira, um ano a menos sem ritmo, porque se você está lesionado, você não pode treinar, não pode fazer nada, correto? Então deixa um ano ali, ele mofando, só na esteira, puxando os pesos dele, puxando o ferro dele ali, e segura. Não vai jogar porra nenhuma no Green Bay agora, a não ser que os caras venham com pelo menos um nível igual esse padrão que a gente usa. Mas isso a gente como torcedor, né? Vai saber o que passa na cabeça do General Managers. Vinícius, fala um pouco dessa troca base aí que o Gustavo falou, a troca do Khalil Mack, e quanto você acha que teria que ser o retorno lá de Green Bay ou de outro time, né, para Dallas liberar o Micah em uma troca. Cara, se eu não estou enganado, teve em torno de 2 escolhas de primeira rodada. Além disso, teve mais uma de segunda e mais uma de terceira. E ainda teve, tipo, pick swap também, né? Os dois times trocaram algumas escolhas, fizeram uma swap de trocas. Mas, assim, para mim, no mínimo, teria que ser 2 escolhas de primeira rodada, uma de segunda e uma de terceira, e procurar um jogador que a gente, de uma posição deficitária no Cowboys. Então, assim, um defensive tackle titular do time deles. No mínimo. O Cowboy corintiano lá no Twitter, o Kael, ele perguntou isso lá. Acho que é um bom momento para a gente aproveitar e responder a pergunta dele. Cowboy corintiano, o Kael. O cara que torce para os Cowboys do Corinthians é muito trouxa, velho. Eu também acho que não tá certo isso aí. Ele perguntou, tá? Se a gente perder o Micah, a gente precisaria de um apressador de passe. Se a gente não teria nível no elenco para... Acho que nível não tem como, né? Você perde um Micah Parsons só se a gente ressuscitar o J.J. Watt no auge. Não tem como você manter o mesmo nível. Mas se a gente teria no elenco apressadores de passe para manter, ou precisaria ir atrás de alguém. Precisaria ir atrás de alguém, Gustavo, na tua opinião, se a gente perder o Micah, a gente precisa ir atrás de alguém? Cara, eu acho que... Eu só até brincando quando eu falo que o torcedor do Cowboys e do Corinthians é todo trouxa, porque eu sou o principal, então... aquele tonto que vai no jogo, tanto dos Cowboys quanto dos Corinthians em loco, gasta dinheiro para iludir à toa. Cara, eu acho que assim, quando a gente pega numa segunda rodada, o Donovan Eziraco, como que é o sobrenome? O Vinícius que fala direitinho? Isso aí mesmo. Quando você pega um jogador que ganhou um prêmio no universitário, do melhor defensive end em 2024, se não me engano, né? 24, 23, não lembro com exatidão, mano. Óbvio que ele não é o mesmo nível do Parsons, senão teria saído top 10, top 5 na primeira rodada de prospecto. Mas, ainda assim, não é uma ciência exata. Na época do draft, eu falava que assim, o Demar Dilau saiu, a gente trouxe um jogador da outra ponta da linha e fazia contrapartida com o Parsons. Se o Parsons realmente sair, toca a camisa, veste. Sem o Williams, para mim já deu uma flopada, não bateu o teto, não evolui mais do que esse ponto, então não dá para ser o primeiro Eddie Rusher. O Kikland, eu sempre confundo o nome de falar. Eu sou péssimo para as coisas. Keenan também bateu o teto ali. A minha esperança é o Donovan Eziraco lá demonstrar ser um jogador mais do que ele demonstrou na Precision, até porque é uma pré-temporada, óbvio. E a gente vai continuar naquela, talvez tendo um cara muito bom de um lado e do outro o rodízio, mas se todos os times tivessem 2 muito bons assim, era muito mais fácil.
No mesmo nível é impossível, né? Mas a gente tem que dar uma olhada aí se tem jogador lá onde a gente vai fazer a troca, né, Vinícius? Você vê algum time aí, Vinícius, que a gente pode olhar assim e falar assim, não, se Dallas trocar aqui, dá para vir esse cara para Dallas? Não, só para complementar o que o Thiago falou, ele falou sobre o Sam Williams, que já... Eu também concordo que o Sam Williams já chegou num topo, tanto que para mim ele poderia ser trocado nessa off-season agora, nesse finalzinho de pré-temporada. A gente tem o Keenan, que está indo para o segundo ou terceiro ano, se não estou enganado, mas também não acho que vai ter um jogador de mais de 10 sacks por ano toda a temporada. Impossível. O Ezeiro Ako, que é ainda um calor, então a gente não tem nada de certeza. E aí, se você tem esse grupo de defensive ends e você tá realmente pensando em trocar a sua estrela de defensive end, eu acho que tem alguma coisa errada nisso aí, tá ligado? Porque assim, o Parsons perdendo 4 jogos fez 14 sacks ano passado, cara. E ok, a gente tem o Dante Fowler, que conseguiu acho que quase 10 com o Parsons sendo, sei lá, o terceiro defensive end. Então assim, é muito bom ter o Parsons, porque ele vai puxar uma galera junto. Ele vai puxar uma linha ofensiva, então ele vai ajudar quem tiver do outro lado do lado oposto a ele, a aumentar seus números. Então eu acho que todos ali vão conseguir mais de 5 sacks facilmente. Só que se a gente perder o Parsons, esses caras não vão conseguir aumentar o número da quantidade que o Parsons tinha de sack, entendeu? E é isso que complica para mim, ao meu ver, a gente perdeu o Micah. E de time, cara, de cabeça eu não tenho. Não tenho quem a gente poderia ir atrás de um defensive end. Acho que é difícil a gente fazer uma troca defensive end por defensive end mais picks que a gente tem que receber, é lógico. Então acho que eu prefiro... É que assim... Diga. Não, eu te cortei, desculpa. Pode continuar aí. Não. Não, só para finalizar... Alguém, algum time... Não. Eu prefiro fazer uma troca e pegar um defensive tackle. Porque a gente não tem. A gente não tem um defensive tackle bom do nível... perto do nível do Oza, e assim, o Oza ainda é um estilo de defensive tackle que a gente precisa de um cara que complemente ele. Então a gente não tem esse cara. Então se for para fazer uma troca e pegar um jogador de DL, que seja um defensive tackle. Hipoteticamente falando, bate lá em Tampa, tem um jogador com cabelo parecido com o do Thiago, mas já consolidado na liga. Por que a gente não bate na troca capitania escolhas como a troca do Micah? Não acho que o Vita Véia vale, nessa altura de campeonato, várias picks, mas você abre espaço, assim, uma eventual troca do Micah para se pagar esse jogador, traz esse jogador para cá, reforça a nossa miolo de linha, né? Como o Vinícius falou, e nas laterais ali vai com o que a gente tem. O problema é que é aquela coisa, se você não apressa o passo, você tem confiança secundária. Aí fodeu o nosso problema. Aí é cobertor curto demais essa defesa. Mas assim, cara, o Vita Véia resolveria todos os nossos problemas de um tech e o nosso problema de parar a corrida. Então, se acontece um negócio desse aí, eu já tô meio que do lado do Jerry Jones, aí eu vou estar mais ainda. O Vita Véia mais uma escolha de primeira rodada ou ficou caro pra Tampa Bay agora? Não, tá barato ainda, porra. Tá maluco? O Vita Véia e 2 escolhas de primeira rodada. Não, mas eu não falo do Parsons ir pro Buccaneers. Que eu acho que o que realmente, quem tá muito interessado, porque tu tá se levantando, é Green Bay. Pelo que eu entendo, eles querem pagar, nem que seja um overpay em cima do Parsons. Então a gente vai capitanear nossas escolhas, vamos chegar novas escolhas e abrindo espaço no nosso cap. O que nós temos em mão, esquece o Parsons. Aí vai lá negociar. Aí negocia. É uma possibilidade. Interessante. A gente joga contra Green Bay. A gente joga contra Green Bay. Ixi. Qual semana? Bom, eu não vou lembrar. Eu sei que é em Green Bay, não é em Texas. Porque eu acho que esse jogo aí a gente podia dar WO, né? Se ele for para Green Bay, a gente podia dar WO, né? Porque se existe uma mística de lei do ex e um ódio no coração quando você é desinteressado por um time,
na posição de defensive end, eu acho que é melhor. Eu sou o deck, eu invento uma lesão ali, eu não vou para esse jogo, não. Põe o Will Greer de QB. Nem o John Milton, acho que não vale nem a pena botar uma reserva ali. Acho que você põe sparring, põe um. No futebol, WO é 3-0, na NFL. É 21-0? É 28-0? Acho que nem tem essa possibilidade aí. A gente põe que tal. Para agradar gregos e troianos, vamos ver o seguinte: a gente vai para esse jogo, o L titular, e a gente bota o JJ de quarterback. E daí a torcida fica feliz, a torcida do Dallas fica feliz. Sem ela. Não, acho que pode botar o L principal. Acho que não podemos dar para agradar todo mundo. Então põe o L principal para proteger bem. Põe o JJ. Aí o Micah fica feliz, a torcida do Dallas fica feliz, a torcida de Green Bay fica feliz, agrada todo mundo desse jeito aí. Pessoal, querem falar mais alguma coisa do Micah aí sobre esse assunto aí? Eu quero fazer uma contrapartida. Eu ainda acho que até sábado o Micah renova com o Cowboys. Independente de tudo que está acontecendo, tudo que a gente vem falando. Pessoa otimista. Não é otimista. Eu ainda acho, conhecendo o Jerry Jones como torcedor há mais de 10 anos, como nós conhecemos, acabou, os elencos estão fechados, as grandes trocas já foram, agora está todo mundo pensando já na semana 1. Daqui uma semana tem jogo. Daqui 8 dias tem jogo. Na abertura e nós jogamos. Para mim, agora, ele é o centro das atenções. Então, até a final... se eu tivesse que apostar, até o Parsons, até quinta-feira que vem, está com o contrato renovado com o Dallas. E você, Luiz? Cara, também concordo com um pouco com o Gustavo disso. E hoje não, foi ontem, sei lá, que saiu a notícia da Taylor Swift. Que agora no Brasil é Taylor Swift e Swift. Não, que ela noivou, pô. Vão casar, pô. Eles vão casar com o Travis Kelce? Eu não acompanho isso. Você não foi convidado? Não chegou o convite? Não. Então, você não é parça deles? A gente não se dá bem. Culpa do irmão dele. Então, assim, Travis Kelce e Taylor Swift já chamaram a atenção da NFL, pô, com um pedido de casamento. Aí hoje ainda tem essa questão das waivers, client, né, jogador ali, mudança de elenco, uma ou outra. Na hora que chegar sexta-feira, sábado, sexta, não vai ter notícia importante pra sair. É a hora que vai sair assim, ó, Dallas renova. Por quê? Nosso jogo é quinta-feira. Se eu não tô enganado, quarta-feira a gente não treina, é óbvio. Terça, segunda e domingo. No máximo do máximo, a gente começa os treinos no domingo. Eu imagino que a gente ainda vai começar no sábado. Então, se a gente começar o treino no domingo, no máximo no sábado sai a renovação do Parsons. Se a gente treinar no sábado, no máximo na sexta, sai a renovação do Parsons. Posso errar, mas eu acho que vai acontecer isso. Das duas umas. Ou ele renova até sábado para jogar essa semana 1. E vai dar merda. Ou é trocado. Ou se não, esquece, cara. Acabou. Não tem essa. Ou ele renova para jogar semana 1, ou, perdoa a palavra, vai cara, vou ser educado, vai ser feliz lá na raça de verde. Lá. E só para ser mais um contraponto ao Gustavo, e até um pouco ao Djanes, que lá estava falando sobre isso no grupo dos assinantes, né? Que a gente estava comentando aí agora, esse final da tarde, um pouco antes de gravar, essa questão de assim, o Parsons grava podcast pós-derrota e tudo mais que seja. Mas, cara, o Travis Kelce tá fazendo a mesma coisa. Com o New Heights lá, nem sei falar o podcast dele. Então, assim, eu não acho que tenha muita diferença nessa questão de falar assim, o Parsons é muito estrelinha por estar gravando podcast no outro dia, então eu acho que não tem diferença, senão a gente tá querendo, pelo menos a minha visão, de transformar muito o futebol americano no futebol, de que o jogador tem que viver um luto, 100% um luto pós uma derrota ou pós uma vitória, de tipo, não pode sair de casa para ir jantar, aqueles memes, o time nessa situação e os caras almoçando. Tem uma pequena diferença. O Travis Kelce tem 2 ou 3 anéis, o Jason Kelce tem 1, quando são dos irmãos, já ganharam como melhor jogador da posição. Como melhor jogador da posição. Então, o Parsons é bom, mas chegou agora. Do nível desses 2 caras aí, por exemplo. Parafraseando o pessoal lá do Choque de Cultura, Dallas vive uma má fase. Mas quanto tempo uma má fase tem que durar para não ser má fase mais, para ser rotina?
né? Eles estavam falando isso do Vasco. Acho que a má fase do Dallas é tão grande que não dá para botar esse negócio de anel aí. Eu acho que daqui um pouco não vai nem ter como chamar mais o pessoal que já foi campeão em Dallas para dar palestra, porque não vai ter mais gente. Sabe? Os caras já têm 82 anos, o pessoal já está muito velho. Então, talvez não dê mais para fazer isso. Fala, Vinícius, você ia falar antes de eu falar sobre isso. Não, e assim, fala sobre, pediu troca e o caramba 4, né? Cara, Troy Henderson pediu troca, ganhou... O que é o Bengals? E o Bengals não dá para ser esse sentido de comparação, porque os caras só aumentaram o salário dele esse ano e ano que vem, foda-se. Né? Tipo, ano que vem a gente vê e provavelmente ele vai sair do time. Mas o Myles Garrett pediu troca, ganhou o caminhão de dinheiro que ele queria lá no Browns. O TJ Watt também queria troca, que é outro defensive end, ganhou outro caminhão de dinheiro. Max Crosby, defensive end também, a mesma coisa. Então, assim, no geral, a maioria dos jogadores acabam pedindo troca, utilizando isso como uma arma uma arma para o jogador e acaba recebendo o que ele quer. E eu acho que tem que citar... E para citar, acho que a última notícia de Micah Parsons, e aí tem uma galera que estava achando que isso era culpa do Cowboys, era a questão de que a franchise tag, né, que a gente está listando o Parsons como defensive end, e o Parsons entrou entre aspas, um processo com a NFLPA e a NFL, que ele quer ser citado como linebacker. Só que assim, a regra pegam o terceiro ano do jogador. Não, e assim, é só o terceiro ano do jogador, não é toda a sua carreira, é o terceiro ano. O único momento que o Micah Parsons foi um linebacker off-ball, digamos assim, foi no seu primeiro ano de calouro. E nem foi 100%, ele já dividiu muito com o defensive end. Então, ele já é muito mais um defensive end, ele é totalmente um edge, né? Que é praticamente isso. Também é culpa da NFL, que não separa essa questão de linebacker e edge, e tudo isso é por conta de 3 milhões de diferença salarial. Que defensive end ganha 21, linebacker tá ganhando 24, porque puxa a média dos maiores contratos, e o caralho a 4. E aí, no momento, cara, pro Micah Parsons, que vai ganhar pelo menos 200 milhões garantido, é pouco. Mas você lembra que ele vai trabalhar só até os 28, né? Não, e ele vai ter que começar a pagar tratamento ali, quando chegar nos 40, ele já vai estar... Saúde nos Estados Unidos é caro. Aí ele vira um podcaster profissional, e vira o Igão de lá, o Joe Rogan. 3 milhões o J.R. Jones faz alguma empresa dele pagar patrocínio por fora. Entendi. Dá pra fazer, pra fazer. Vamos ver. Chega de Parsons, então? Chega, cara, tô de saco cheio dele. A própria torcida tá começando a ficar puta da vida com ele por conta disso já, cara. A novela tá se estendendo mais do que eu já vi se estender aí. Tá mais chata do que a do Sid Lamb, que foi a última, quando o Zeke teve lá atrás. Mas acho que nenhuma foi tão ofensiva quanto essas. Exatamente, pelos termos que estão sendo feitos, a forma que está sendo usado, as peças do tabuleiro, igual o Vinícius falou. Quando você não chora, você não mama, mas as peças que estão sendo usadas ali tá chato, cara. Tá meio ofensivo. Exatamente. Bom, o pessoal então volta a treinar aqui dentro do estádio. Eles não treinam no estádio, eles treinam lá no Daystar, mas o pessoal vai voltar a treinar dentro do estádio, e tem uma galera que vai treinar aqui, ó, nesse gramado lá de fora aqui. Vamos falar dessa galera que vai treinar no gramado lá de fora, que vai treinar em casa. Vamos falar agora do pessoal que foi cortado, dispensado, trocado, ou está em alguma lista de lesão diversa aí. Vamos falar desse pessoal agora, Vinícius? Vamos falar do pessoal que foi cortado para essa lista nova dos 53 e vamos falar do pessoal que vai jogar em outro lugar. Quer começar por qual, Vinícius? Quer começar pelos trocados? Pelos trocados, pelos cortados, pelos dispensados, pelos injuriados? A menor listinha, vamos da menor para o maior, então? Vamos então. Especialistas. Não, para as trocas, então, vamos falar das trocas. Isso, trocas. Que não tem nem plural. Só teve uma. No singular. Isso, só teve uma. No singular. Fala do Richards, então. Fala dessa troca do Richards aí. Então, o Dallas trocou o Azeez Richards, que era um jogador
jogador reserva de linha ofensiva para o New Orleans Saints por... agora eu preciso lembrar qual que foi a escolha que ele pegou aqui. Sexta rodada. Sexta rodada o Saints... Não. O Cowboys ganha uma sexta rodada de 2028, daqui a 3 anos. Nossa. O Saints ganha o Asim Richards e uma escolha de 7ª de 2028. Assim... Ok. A minha cabeça era, Dallas precisava de alguma forma capitalizar com esses jogadores de linha ofensiva que estavam prestes a sair. O Asim Richards, se eu não me engano, é um cara que teria só mais este ano de contrato, tal como o Brock Hoffman, TJ Bass e afins. Então, Dallas viu uma forma de capitalizar. É longe, né, cara? Porque é certeza que quando chegar em 2028, a gente vai lembrar assim, porra, da onde que saiu essa escolha aqui? Aí vai não vai ter nem planeta mais. Possível. Vai acabar logo, não vai ter planeta mais. Possível, mas é basicamente isso. Eu acho que Dallas foi, pelo menos, de certa forma, não vou falar inteligente, mas capitalizou de alguma maneira. Tirou alguma coisa, né? Exato. Vamos então para os jogadores que foram colocados na lista de machucado. A lista de machucado, eles têm 3 listas diferentes. Eu não me preocuparia em dizer a diferença dela, mas a diferença são basicamente quando o jogador pode voltar ou quanto de contrato pode correr na lista, né? Vamos falar do Revel, do Shavon Revel, que é o cornerback que foi draftado esse ano de uma escolha... foi escolha de 3ª rodada, né? Exato. Minha aposta de 3ª rodada. Vai ser B1 ano que vem. Ele foi colocado na lista NFI. Acho que é o jogador mais importante dessa lista de machucados. Quer falar de mais jogadores aí, Vinícius? Cara, vamos para a lista total, né? Mingo. Temos Jonathan Mingo, o recebedor. Peyton Turner, defensive end. Phil Maffa, running back. E o Kellen Carson, corners. Os 4 estão na lista de injury reserve com determinação para retorno. Então, dessa lista, só podem, se eu não me engano, 2 voltarem. Se eu não estou enganado, mas posso ter esquecido. Mas, de toda forma, no mínimo do mínimo, eles têm que ficar 4 jogos fora. Então, se algum desses 4 puderem voltar, apenas a partir da semana 5. O Phil Maffa lesionou no jogo agora, né? Isso, exato. Foi o tornozelo, né? Isso aí. Aí temos a Pup List. A Pup List que é... Como que é? Ele não está apto a treino antes da temporada começar. Então ele já era um jogador da NFL, já era um jogador do Cowboys, se lesionou, não conseguiu voltar da sua lesão a tempo de treinar. Tal como foi o Trevon Diggs, mas o Trevon Diggs voltou e está no elenco. Que aí nós temos o Josh Butler, cornerback, e o DeMarco Vershaw, nosso agente 0. Importantíssimo ele voltar, mas como ele rompeu o ligamento, a chance dele voltar, como ele mesmo disse, eu acho que é só na semana do... a dia de ação de graça. E o Shavon Revel, que está na... e o Shavon Revel, que está na NFI, que é non-football injury, porque como o Revel é um calouro, então não é relacionado ao futebol, porque ele ainda não jogava na NFL, então ele jogou só no college. Então, por isso que tem essas 3 diferenças de listas aí. Principais diferenças são assim, quem tá na PUP, quem tá na NFI, não precisa esperar 4 jogos. Não tá na listinha dos 2, sabe? Tem essas diferenças. Só o da PUP que ele não pode treinar, né? Formas. Eu acho que ele não pode treinar até começar os jogos, né? Isso, exatamente. Da lista da injury, do que só podem voltar 2, você quer chutar os 2? Acho que o Phil Maffa é um deles, né? Ou não? Exato. E para mim o Kellen Carson. Não foge muito para fora. O Mingo tem uma das cagadas de Jerry Jones. Então. Esse que é o complicado. Vocês lembram de um cara que caiu
na beira da piscina, foi tentar pegar um celular, caiu, quebrou o braço. Ele foi colocado nessa lista de NFI, né? Aham. Vocês lembram quem foi ou não? Eu não lembro. Não vou lembro lembrar. da situação, mas não lembro o nome. Um iPhone, um negócio assim, foi tentar foi. pegar. Não lembro também. Também não lembro. Acho que foi o Haha. Quando ele veio para jogar e foi cortado. Se não me engano, foi o Haha. Pode ter. Também não tô lembrado agora de cabeça assim, quem foi, não. Mas acontece. Se eu não me engano, teve um cara também que tomou um tiro e também ficou nessa lista aí de não futebol injury. Bom, beleza, vamos falar dos jogadores cortados e dispensados agora. Quer falar listinha, Vinícius, e a gente falar dos que importam ou quer só falar dos que importam ali? Porque tem uma galera ali que não importa nada, né? Vamos falar da listinha só para citar bonitinho, né? Vamos lá. Quer cantar a lista? Não, pode cantar a lista aí. Você que me mandou a lista, pode cantar. Tá bom. Dos dispensados, né? Que foi no ontem que aconteceu os cortes, então tinha que ter uma lista de dispensados. A gente vai citar o nome 2 vezes aqui, porque outras questões. Mas os dispensados, inicialmente, Hakim Adenji, tackle, Ernest Brown, defensive tackle, Sahadik Charles, guard, Jaron Christian, tackle, CJ Goodwin, corner, mas ele foi cortado e já está no elenco do 53. Will Greer, o corner, Kimon Hall, Darius Harris, Buddy Johnson, Israel Mukuamo, Michael Oremudia e os que foram dispensados. Quer falar de algum deles aí? Acho que canta outra listinha, porque daí a gente começa a falar deles aí. Então vamos. E os waived, que são jogadores que têm até no máximo 3 anos de contrato, de 3 anos na liga, e tem que passar por aquela waiver claim, né? Então, quem joga fantasy sabe disso, que você meio que dispensa, um outro time pode ir lá e pegar o jogador se ele quiser, e caso ele passe um dia, não seja pego por nenhum time, você pode contratar ele de novo, colocar no practice squad e tudo mais. Então, nós temos o Tommy Akingbessotti, que é nosso calouro, a Justin Barron, Jalen Brooks, Elijah Clark, Jalen Cooper Moreno, Malik Davis, Rivaldo Fairweather, Princeton Fenty, Troyeshon Holden, Mike Smith, Deuce Vaughn e o Tyrus Wed. Nunca sei falar o nome dele certo. Beleza, vamos falar de alguns importantes aí. Eu quero começar pelo meu mais importante, que é o Rivaldo. Ele fez o trabalho dele, ele fez 2 touchdowns? Entendi. Um no primeiro, né? No primeiro jogo, ele foi o primeiro touchdown do Dallas esse ano. E acho que fez um nesse último agora, não fez também? Exato. Então, ele fez a parte dele, então ele tem o nome certo para jogar nos Cowboys. Ele tem a bola, ele fez 2 touchdowns e ele foi dispensado. Será que ele fica? Será que alguém pega ele, Vinícius? Cara, eu acho que, assim, ele já tá... então, isso que eu ia falar. Ele já foi pro nosso practice squad, né? Então tá ótimo. Já tá garantido que vai pelo menos ficar treinando aqui no gramado aqui. Exato, ali mesmo. Tá. Já quer mandar listinha de practice squad também? Não. Eu quero que o Gustavo fale dele agora. Eu quero ver a opinião do Gustavo, que elegeu o tight end mais importante da história do nosso último podcast. Quem não sabe quem é, volta lá e escuta. Tá? Eu não vou repetir. Se o Gustavo quiser repetir, fica à vontade. Mas eu quero a opinião do Gustavo sobre esse tight end. Se ele pode vir a ser um jogador na NFL agora. Cara, da temporada, né? Não é só... Tirando o Ferguson, os outros, para mim, é o mesmo nível. Então, eu acho que ele pode sim, cara. Pode sim, pode inclusive voltar. Né? Vamos ver. Para quem tem um Skullmaker, que foi uma segunda rodada da vida, não vejo muita diferença do Rivaldo. Pelo menos o Rivaldo não é mais fácil você narrar nas transmissões. Gustavo, repete o que você falou, porque para mim picotou o teu áudio. Foi só para mim, Vinícius? Exatamente. Para você também picotou, Vinícius? Repete de novo. Eu acho que eu devia estar um pouco longe aqui. Então, eu falei que eu senti. No sentido que, se você tem o Jake Ferguson, que é o nosso principal tight end, os demais tight ends, cara, para mim é tudo o mesmo nível. O Skullmaker, que é uma escolha de segunda rodada, para mim já flopou. Entre pagar o Skullmaker ou qualquer outro tight end que tenha ficado
e manter o Rivaldo. Cara, manter o Rivaldo, pelo menos nas transmissões, cara, para narrar, vão ser épicas. Acho que a escolha deve ter passado muito pela questão dos bloqueios, né? De quem tem mais habilidade em bloqueio, e daí quem tem mais tempo de NFL ganha nesse quesito aí. Eu não lembro de como foram os bloqueios do Rivaldo, mas provavelmente a escolha deve ter sido em cima disso, porque é o que o Gustavo falou, em qualidade de mãos, fica claro que nenhum deles ali chama muita atenção, né? Tirando logo o Ferguson, que é o titular, o resto é tudo meio que igual, assim, então a escolha deve ter passado muito pelos bloqueios ali. Vinícius, fala... O Rivaldo tem mais qualidade nas pernas. Tem mais qualidade nas pernas. Ele enxerga melhor o meio campo, né? As pernas meio tortas, assim, tá ligado? Entendi. Vinícius, fala do seu aí, dos seus jogadores que te chamam a atenção aí. Cara, Mukuamo, acho que é um cara que já tá aí 5 anos na liga e Dallas nunca soube utilizar muito bem ele e infelizmente ele acabou jogando muito durante esse último jogo de pré-temporada, então eu acho que um claro sinal de que poderia ser dispensado, ser cortado, então acho que esse é uma complicação. E, cara, pensando aqui, o CJ Goodwin já voltou pro time, beleza. O Mukuamo teve uma interceptação nesse último jogo, teve? Teve interceptação. O Mukuamo teve. E assim. O Mukuamo teve interceptação no passado também, não teve? Na temporada regular? Também teve. Se eu não me engano, teve. Mas não tô lembrado. Eu acho que picotou de novo, Gustavo. Fale pertinho. Fone novo aqui, tô aprendendo. Sem problema. O Mukuamo teve uma interceptação. Qual foi o outro que você falou aí? Cara, eu ia falar o Kimon Hall. Corner, que a gente tá um grupinho de corners safadinho, né? Vamos até falar isso aqui a pouco. Explica isso aí do CJ Goodwin ter sido posto na lista de release e daí já tá na lista de 53. Como é que isso funciona? Porque é basicamente assim, você pode fazer uma ginástica ali, tal como a galera faz com contrato, joga void years pra frente e tudo mais, você pode fazer uma pequena ginástica para ter jogadores e tudo mais. O Phil Maffa e o Kalen Carson, que eu citei, que já foram para Injury Reserve, começaram o dia no elenco dos 53. Porque se eles fossem para IR antes do elenco dos 53, eles iam estar fora da temporada inteira. Porque eles começaram os treinos, então eles treinaram bonitinho e aí foi para IR. Então você poderia ficar fora da temporada inteira. Então, por conta disso, Dallas faz um acordo com o CJ Goodwin. Olha, a gente vai te dispensar por um dia, 24 horas, depois você já vai voltar. Então você não precisa nem pegar sua mala e partir. Fica por aqui mesmo, fica tranquilo. E aí, por conta disso, a gente fez 2 mudanças, né? O Hakeem Adeniji, que é um offensive tackle, e o CJ Goodwin já subiram para o elenco dos 53, no lugar tanto do Kalen Carson e do Phil Maffa, que começaram ambos no elenco principal e agora já estão na reserva, machucados. Então é praticamente uma ginástica que Dallas faz. Todos os times fazem isso, na real. Não é só o Cowboys. Mas é uma forma de você manter alguns jogadores a mais que você quer e depois você colocar ele como machucado para ficar fora só por 4 jogos e depois você volta aos seus jogadores veteranos que você tem vontade, porque tem que ser jogadores veteranaços que não vão participar da Wave Claim, porque se participasse da Wave Claim poderia ser pego por um outro time, automaticamente a gente perderia esse jogador. Mas é basicamente isso. Gustavo, o Dusivon e o Malik Davis correram bastante nesses jogos de pré-temporada aí, e agora estão à disposição. Você ficaria com um dos dois ali, a gente já vai falar dos outros running backs que ficaram, mas entre os Phil Maffa, o Phil Maffa está nesse livro, mas provavelmente vai voltar. Mas o Jadon Blue, entre esses outros caras aí, você acha que teria espaço para o Malik Davis e para o Dusivon ter ficado na nossa lista de 53? Não. Absolutamente não. O Deus não foi nem pro practice squad, tá? Ah, é? Vai virar treinador junto com o pai dele. O cara teve snap como titular no passado, não teve? Não teve um jogo que ele foi titular? Teve. Cara, titular não sei, mas apareceu. Teve um jogo que ele foi titular, sim. Acho que no finalzinho do ano ali, teve um jogo que ele não sei se ele foi nomeado starter, mas teve um jogo que ele começou jogando o jogo. Ele saiu jogando os snaps dos jogos.
Interessante. Running back é igual volante. Todo dia surgem volantes novos. O cara tem que ser muito bom para se manter numa liga que só tem 32 times, cara. Então, eles não. Vai em qualquer escola, qualquer faculdade, você vai arrumar 2 caras melhores que eles. Exato. Mais algum te enche os olhos aí, Vinícius, que te lacrimejou, você ficou chateado de não tá disponível? Não, ninguém. A gente já tem nossa lista de PS, né? Então acho que esses jogadores que poderiam ficar ou não, alguma forma assim do tipo. Ah, cara, o Zion Childress, que foi cortado hoje. Foram dois cornerbacks cortados, a gente pegou outros 2 corners, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas o Zion Childress, eu achei que ele seria, sei lá, o titular na posição de slot na semana 1, se o Trevon Diggs não jogar, por exemplo. Tá. Vamos então falar dos 53, vamos começar pelo ataque. Vamos começar pelos quarterbacks, então ficamos aí com o Joe Milton, que jogou pra caramba nesse jogo de pré-temporada, e jogou pra caramba em volume de jogo, não em qualidade. Jogou pra caramba aí, e o Dak Prescott. Alguma novidade para vocês? O Joe Milton, se o Dak machucar, dá para confiar nele, Gustavo? É melhor que Cooper Rush. Ponto. Olha só. Melhor que Cooper Rush. Só isso, não tô falando que é bom, mas é melhor que o Cooper Rush. Olha o microfone. Vinícius, concorda com essa afirmação aí, Vinícius? Cara, não sei não se o Joey Milton é melhor que o Cooper Rush, mas acho que era necessário ter um pouco de um refresh, né? Carne nova nessa posição de reserva como quarterback. Eu tô tentando lembrar aqui, a gente teve o Andy Dalton, que jogou, a gente teve o Cooper Rush, a gente teve Brandon Whedon, a gente teve Matt Castle. Brandon Whedon faz tempo, Matt Castle faz tempo, mas sim. O Brandon Whedon foi escolha de primeira rodada, não foi? Pelo Browns. Pelo Cleveland Browns. Loucura. Tinha um amigo que jogava comigo lá no HP, o Christian, e ele era Cleveland Browns. E, cara, eu não acredito que o Brandon Whedon foi escolhido no draft. Eu falei, cara, tá exagerando. Ele falou, não, daí passou um tempo, ele foi jogar nos Cowboys. Eu falei, caramba, cara, não dá pra acreditar, cara. Esse cara foi eu não acredito que tem alguém que torça pros Browns, cara. Não, o Christian Chato, ele era fanático, ele sabia o nome de uns 4, 5 jogadores. Tô brincando, sabia o nome de todo mundo, ele era fanático do Cleveland Browns. Não tem muita novidade aqui. O Dak voltando de lesão é o Dak, né? E o John Milton, a gente viu jogar bastante na pré-temporada, acho que me ficou claro que ele não estava mais brigando por posição com o Will Grier, né? Ele era o reserva designado. Vamos falar dos running backs, então. Temos Javonte Williams, Miles Sanders, Jadon Blue e o Hunter Luepke. O Hunter vai ficar, Vinícius, quando o Filmafa voltar, ou sai um para entrar o outro? Cara, eu acho que quem sai dessa aí vai ser um dos 2 veteranos, hein? Ou Miles Sanders ou Williams. Sanders vai rodar, cara, certeza. Eu também concordo com o Gustavo. O Sanders, pra mim, roda e entra o Filmafa. O Luepke, cara, o Luepke, eu acho que vai ser muito importante, tanto para bloqueios, mas que pode ser utilizado um pouco mais nesse ataque com essa galera nova de treinadores que a gente está tendo. Ele é fullback, né? Ele não Exato. Não é running back, né? Mas Dallas não usa muito esses caras. Se bem que no último ano usou fullback, sim. Então faz sentido. É que entrou uma condição nova também. Tem que ver como esses caras vão rodar. Para você, Gustavo, quem vai ser o titular aí? Entre Javonte Williams, Jadon Blue, Miles Sanders? Eu acho que o Javonte Williams já inicia. Então, o Javonte Williams ele inicia. O Vinícius fala bastante que o Jadon Blue vai tomar a posição dele, né, cara? Mas vamos ver. Eu acho que o Javonte Williams aí tem tudo para. Eu não draftei nenhum fantasy, mas vai carregar o piano aí, mas sei lá, 70-30, 60-40, por aí. Entendi. Vamos para os wide receivers, então tem Sid Lamb, nosso wide receiver número 1, o que chegou agora trocado, o Jordan Pickens, que também pode ser o número 1, né? Não, se não o número 1 como designado, mas vai ficar na extremidade também, né? Acho que o Lamb muitas vezes vai vir para o slot. O Tolbert, que também jogou
jogos aí na pré-temporada. O Turpin, que tem uma história legal na NFL, né? Veio de fora e tal, e retornador, e agora tá aí como wide receiver. E o Ryan Thorne, dá para garantir que termina o ano com esses jogadores aí, Vinícius? Cara, por alguma razão eu ainda acho que vem um sexto recebedor daqui a um tempo. Gustavo, quem são os seus 3 aí? 2 tá fácil, Gustavo. Lamb Pickens e Cavante Turpin. E Turpin? O Tolbert é muito ruim, né? Ele só é parça do deck. Ele é o nosso novo Terrence Williams, né? Ele é o nosso novo Tio Will, né? Não, o Tio Will era mais jogador que ele, cara. Você fala isso agora, mas há 5 anos atrás estava todo mundo bravo com ele aqui, com ele soltando a bola ali dos scripts, assim. Aquela terceira para 16 jardas, ele recebe e solta a bola. Que o Terrence Williams ele era o WR2, né? Foi pouco depois chegou o Cole Beasley e tal. O Jalen Tolbert não chegou no nível de importância que o Terrence Williams tinha na época. Não que ele era muito importante, mas o Tolbert não está nesse nível ainda. O Tio tinha esse problema, né? Que talvez ele fosse um bom wide receiver 3, mas ele jogava de wide receiver 2. Exato, só tinha o 10 e a gente não tinha o 2. Aí quando chegou o Cole Beasley e tal... Aí ele lesionava, ficava o Tio Will lá na extremidade. O que você tá fazendo aí, cara? Não precisa. Nem finge que você vai receber essa bola. Ele é mais jogador que o Tolbert. Vamos para Tyrande, então. Então nós temos o maior Tyrande da história da NFL, o Jake Ferguson, o Luke Schoonmaker e o Ford. Desses 3 aí, quem vai jogar com certeza é o Ferguson. Mas entre esses outros 2, vocês veem eles entrando a gente viu algumas formações bem pesadas para a corrida que viraram options ali, e foi assim até que o Rivaldo fez o seu primeiro TD. São 3 tight-ends. Vocês veem a gente rodando formações com 2 tight-ends para receber bolas direto, e quem seria ele? Seria o Schoonmaker ou seria o Ford? Para você, Gustavo? Quem seria esse segundo para entrar para receber bolas aí? Ferguson, o nosso All-Pro. Uhum. E o Schoonmaker. Schottenheimer mesmo, uns bons anos nas questões ofensivas de tight end em Seattle, quando tinha o Disley, eu esqueci o nome do segundo tight end, ele gosta de jogar com 2, o read option ali, então boas apostas para quem está usando de tight end no Fantasy aí. Para você também, ou Ford surpreende aí, Vinícius? Cara, eu acho que o Spanford pode sim aparecer e substituir o Schoonmaker como segundo tight end. E, cara, eu acho que a gente vai ver muita jogada com 2 e com 3 tight ends. Eu acho que a gente ainda vai ter umas formações, não diria formação jumbo para corrida, né? Não só aquelas corridas de 1 jarda na linha para marcar o TD, mas assim, de meio de campo, e a gente usar 3 tight ends para abrir espaço para a corrida ou fazer um option com possibilidades de passe, coisas e afins que sai dessa cabeça maluca do Clayton Adams, que é nosso coordenador ofensivo. Só uma pausa rápida. Uma projeção besta. Se a gente tivesse um running back top, sei lá, fosse um Saquon, um Christian McCaffrey, um Bijan Robinson da vida, bons anos do Zeke, e o nosso time ia correr 90% das vezes, porque tanto o nosso coordenador quanto o Schottenheimer, eles adoram isso, cara. Por isso que eu acho que o Javonte Williams vai bem esse ano. A minha expectativa é que seja igual aquele ano que a gente teve Darren McFadden e Alfred Morris, não era? Se eu não me engano. Foi logo depois do DeMarco Murray, não foi? Foi um ano depois do DeMarco Murray, foi 2015, aí 2016 a gente draftou o Zeke. A gente com o Darren McFadden a gente bateu mais de 1K de jardas corridas, porque a gente tinha uma puta de uma linha ofensiva, e assim, a gente não tem a mesma linha ofensiva, é lógico, mas juntando estilo de jogo do Clayton Adams com a utilização de tight ends, eu acho que a gente consegue ter meio que esse estilo de 2015 de corrida e conseguir mais de 1.000 jardas terrestres. Vocês lembram como o Georgia Tech jogava antigamente? Faz uns 5 anos aí?
Georgia, quem que era o running back? Georgia Tech jogava numa... Depois vocês pesquisem aí. Foi uma das últimas estilos de jogos modernos de futebol profissional, né? Ou profissional ou college, né? Eles jogavam com 3 running backs. Então você tinha a OL. A OL não a linha, igual a OL a linha hoje, que é a linha sentadinho. A OL a linha basicamente como a DL a linha. Com a mão lá na frente, assim, o flat reto, assim, e a mão lá na frente, assim. E eles começam toda a jogada empurrando para frente. Então, toda jogada é corrida, porque toda jogada é corrida. Então, você tem 3 running backs. Um atrás do tackle da direita, um atrás do tackle da esquerda, um atrás do quarterback. E o quarterback sempre pegava a bola e entregava ou para o running back de trás, ou para o running back da esquerda, ou para o running back da direita. E você estava sempre fazendo esse power move, assim. Eu comecei jogando futebol no Brasil assim. Era extremamente... Eu comecei a jogar dos dois lados. Eu jogava de DL e jogava como fullback em algumas opções. Cara, a DL apanhava o jogo inteiro, porque a OL estava sempre batendo, a OL estava sempre empurrando para trás. E você jogava só corrida, você tinha uma ou outra jogada de passe. A gente vai falar da OL aqui agora e desse monte de running backs que não são grandes running backs número 1, igual o Gustavo falou. Acho que cabia a gente jogar assim. Porque o deck já não está mais no modo deck Prescott ativo, né? A gente já está um deck mais old. Talvez a gente possa voltar nessas formações mais antigas da NFL. 90% corrida. I-formation toda hora, linha pesada. 90% corrida. Todos esses wide receivers vão estar o tempo todo no campo. Cada um deles vai ter 600 jardas no ano. Acho que a gente pode fazer isso. Vamos falar então da nossa OL, para ver se a gente consegue fazer uma coisa dessa. A gente vai então de Tyler Guyton, foi o nosso draftado esse ano aí. Tyler Smith, tem 3 Tyler. Tyler Booker, o Cooper Beebe, o nosso center. O Terrence Steele, né? O Terrence Steele tá ali. Ele tá ali ainda. Titular. Vocês não mandam ele embora? Ele tá ali, ó. Jogador ruim, problema de jogador ruim é isso. Se vocês não mandam embora, ele joga. Tá? Tyler Steele, o Terrence Steele, Nathan Thomas, o Hoffman, o TJ Bass, a Gianni Cornelius, ele tinha machucado em um dos jogos, né, da pré-temporada, mas voltou. É interessante porque ele foi draftado lá no finalzinho, né, e ele tá na lista 53, pelo menos até agora, né. E o Adeniji, esse jogou bastante na pré-temporada também. Vinícius, fala um pouco dessa OL aí, se não tá enxuta, se vem mais, ou se tá bom essa OL aí. Cara, a gente tem 10 jogadores de OL, né? Eu acho que já tá mais do que bom o suficiente. A gente não sabe ainda se o Tyler Guyton vai jogar. Ele falou que tem a chance de jogar nessa semana 1 já. Então, a gente não sabe muito bem. Então, o Nate Thomas meio que um cara para se ficar de olho, que pode ou não aparecer como left tackle. Mas assim, Brock Hoffman é um baita center e guard reserva. Salvou a gente muito com a lesão do Zach Martin ano passado. TJ Bass é um outro cara brabo para guard reserva. A Gianni Cornelius, como você falou, é um calouro. O cara é grande. E pensando que Hoffman, Bass, tudo só tem 1 ano de contrato. A Denji para mim foi uma escolha acertada. Manter o Cornelius no 53 e não deixar ele para waivers, porque senão algum time iria pegar. E o Adeniji, eu acho que é um cara que ele estava aposentado e voltou esse ano, e eu acho que daqui a pouco ele pode ser cortado em algum momento, quando chegar os jogadores ali voltarem da IR, eu acho que ele pode ser aquele cara que seja cortado, ou mesmo o cara que vai ficar inativo durante as partidas. Gustavo, para você, olhando para essa OL aí, você acha que tem 5 nomes fáceis de colocar aí, ou tem dúvidas aí em titulares aí? Vai ser a OL mais fácil de decorar dos últimos anos. É Tyler, Hoffman e Steele. E o Cooper Beebe. Vai ser muito fácil. Qualquer coisa que falta, foi o Tyler. É o Tyler. Vai ser muito tranquila, sabe? Então, eu tô confiante que essa OL nossa vai dar muito bom, cara. Vai dar boa, vai dar aquela liga recomeçar um time em cima de uma OL boa e jovem. Lá fica fácil de idade.
Pode falar. A média de idade é 24 anos, 24,2, se eu não me engano. Então, pô, novíssimo. A gente tinha o Martin, há uns 2 anos atrás a gente tinha o Martin e o Tyron Smith, só os dois já puxavam bastante a idade, né? O Martin nunca foi uma preocupação, né? Mas o Smith já estava já estava se complicando no final ali, no último ano dele. Vamos agora para a defesa, porque a defesa eu quero começar com um nome que a gente falou pouco hoje, a gente quer começar a falar pela DL. Vamos começar por alguém que a gente mal citou, pelo Micah Parsons, né, que está listado aqui entre os 53, então não tem desculpa para não jogar, pelo menos desculpa clara para não jogar. O Fowler, o Sam Williams, o Marshall Camberland, o Ezeruato, o Donovan Ezeruato e o James Houston. Desses jogadores aí, Vinícius, a gente falou um pouco lá quando a gente falou do Micah, né? Do Micah, mas o Micah ficando, tá excelente, né? Tá uma estrutura excelente para começar o ano, né, Vinícius? Acho que James Houston foi uma baita surpresa, né? Uhum. Que apareceu aí no training camp e tudo mais. Sim. Veio do Lions, se não estou enganado. Mas assim, para mim é um baita grupo de defensive ends. O Micah ficando é top 5 de defensive end da liga. Hein? Se ele for top 3. Nem sinto a perda do Marcus Lawrence. Então, se a gente falou de top 5, vamos falar então de Z5. Vamos falar dos defensive tackles. Então, a gente tem... Aí é Z3. Z3. Temos o Oza, o Solomon Thomas, o Maz Smith, o Jay Toya, que chegou esse ano, e o Perry Winfrey. Top 5, Z5? É isso mesmo, então, Gustavo? Z3, Z2, se não for o pior. Vinícius, para você também? Cara, provavelmente. Quando a gente fala de calcanhar de Aquiles, é que a defesa tem mais de um calcanhar de Aquiles. Mas o nosso, nos últimos 10 anos, acho que desde que eu acompanho os Cowboys, o nosso calcanhar de Aquiles é parar jogo corrido. Tá. Linebackers, então, a gente ficou com Kenneth Murray, Jack Saber, o Liuafo, o Clark e o Shamon James. Shamon James ficou, Vinícius? Baita nome, você viu, né? Ainda bem que ficou, gostei dele ter ficado. E, cara, é um grupo de linebackers mais enxuto, até porque a gente usa pouco linebackers, né? A liga, no geral, usa pouco linebackers. E tem um fora que vai voltar, né? Ainda tem o DeMarco Overshow que vai voltar. Que é o melhor desse grupo, para falar a minha verdade. Isso. Fácil. Sai o Shamon James para ele voltar, ou ele volta e a gente vai tirar outra pessoa da defesa aí? Cara, como o DeMarco Overshow vai demorar para voltar, eu acho que ainda tem muita água para rolar em mudanças de elenco até chegar nessa época. Mas, como o Shamar James é um calouro, e aí a gente pode colocar ele tranquilamente no PS, né? Então acho que ele pode acabar sendo o escolhido aí para fazer essa substituição. Eu acho que vai rodar um defensive tackle. É uma possibilidade. Se for mais Smith, melhor ainda. Não, esse aí também. Esse aí a gente pode envolver numa troca. Manda o Parsons e manda ele junto, mas com a condição que se o Parsons estiver em campo, ele tem que estar também. É obrigatório. Com letra miúda, tá ligado? O Parsons no final do contrato. Foi um asteriscozinho, assim, Micah Parsons deu um asteriscozinho, lá embaixo no contrato você põe um asteriscozinho, junto com o Maz. Se o Maz Smith não tiver mais de 90% dos snap, o time que trocar pelo Parsons tem que dar mais uma escolha de primeira rodada. Assim. É tipo isso, cara. Sacanagem. O ARS Lima perguntou no Twitter se o nosso ponto fraco era a estrutura de cornerbacks. Vamos ver aqui então. A gente tem Trevon Diggs, que o JJ falou lá no último jogo, já que ele podia ter, no último jogo da pré-temporada, falou que podia entrar para jogar, né? O Darren Bland, o Karen Elam, o Bridges e o Stewart. Aí o nosso ponto mais fraco, Vinícius? Responde o ARS Lima já. Só falando, né? Esses dois últimos nomes que você citou, que é o Trickwise Bridges e o Red Stewart,
pegamos ele das waivers, né? O Bridges foi uma escolha deste ano de 7ª rodada pelo Chargers, né? Isso foi escolhido pelo Chargers, e ele teve por 3 anos em Oregon, junto com o treinador Junior Adams, que é nosso técnico de recebedores. Além disso, o Stewart foi o DFA em 2024 e estava no Chicago Bears junto com o Matt Eberflus. Para esses dois caras entrar, saíram o Zion Childress e o Andrew Booth. Graças a Deus, o Andrew Booth, espero que vá embora e não volte. E assim, esses dois caras, ao que tudo indica agora, o Stewart principalmente tem grandes chances de ser o slot caso o Trevon Diggs não jogue. Então, assim, a gente está com praticamente 5 corners apenas e um deles pode nem jogar nessa primeira partida. Basicamente isso. Confia que o nosso cornerback de 3ª rodada vai jogar essa temporada ainda e vai ser, um baita do estilo. No ano que vem vai ser nosso CB1. A lista de reserva dele é para voltar. Ele pode voltar no primeiro jogo, né? Cara, o Revel acho que tem que esperar Assim, não é nem a questão de que, em tese, acho que ele já poderia voltar. Mas ele não tá bem fisicamente ainda. Tá. O joelho dele tá ruim ainda. Slim. Então, acho que respondendo aqui, se não é a pior posição, é uma das piores posições. Assim, eu acho que só não é pior que defensive tackle, porque a gente tem Diggs e Bland que jogam muito bem. E o Kaiir Elam, que mostrou jogar muito bem. Então, se os 3 irem bem, conseguem superar a posição de defensive tackle e deixar eles como a pior do nosso time. De safe, então, a gente ficou com o Malik Hooker, com o Donovan Wilson, o Marcus Bell e o Jordan Thomas. Tá bem, não é nada incrível, mas estamos bem aqui, né? O padrão do ano passado. Padrão safeties nosso dos últimos anos aí, Donovan Wilson, o Hooker e o Bell, não muda muito não, cara. Exatamente. A gente jogou em alguns snaps esse ano com 3 safeties. Vocês chegaram a ver isso aí? Não reparei. Não reparei e também não vi. Quando eles entraram no 4-2-5, um dos aquele linebacker que saiu, ele colocou um safety. Aí eu não sei se foi porque estava com aquele elenco de pré-temporada e não tinha um outro corner, ou se é uma estrutura mais pesada para você manter um peso. Então, achei interessante essa escolha ali, mas pode ser que seja uma coisa de elenco de pré-temporada. Então, vamos falar. Pode falar isso. Bold prediction, igual a gente faz durante a temporada regular, mas fazer de elenco, eu ainda acho que o Ranier Thomas vai pegar o lugar do Donovan Wilson. Eu já falei, acho que isso aqui é a 3ª ou 4ª vez que eu tô falando só nessa pré-temporada. O Donovan Wilson, eu gosto dele, cara. É um bagrinho favorito, num doce. Eu também. O problema é o estilo da defesa do Matt Eberflus. Que vai atrapalhar o Donovan Wilson. Eu acho que pode atrapalhar o Darren Bland. Acho que pode atrapalhar o Darren Bland. O que pode atrapalhar os Cowboys são os Cowboys. Também. E esses treinadores aí que estão fazendo estágio nos Cowboys, estão para se formar na faculdade, estão fazendo estágio. Nunca treinaram nada e estão fazendo estágio nos Cowboys. E o time de especialistas, então, ficamos com o Aubrey, o Enger, Trent DC, aquele cara que, né, é o long snapper, né? E o CJ Goodwin aparecendo aqui nos especialistas. Eu não entendi por que soltou o CJ Goodwin nos especialistas aqui. Porque o CJ Goodwin, ele é ace de times especiais. Tá. Ele é corner de ofício, digamos assim, mas para ele jogar de corner tem que, cair uma bomba atômica no mundo e só sobrar ele de corner para ele poder jogar. Então ele é basicamente, assim, já tem 10 anos de liga, né, cara? O CJ Goodwin. Pelo menos uns 5 ou 6 anos, Dallas Cowboys faz a mesma coisa com ele. Corta ele num dia, contrata de novo. Corta ele num dia, contrata de novo. Há 6 anos seguidos isso. E ele é ace, é aquele cara que vai fazer a
corridinha para cima do retornador do time adversário. Então, por isso fica como especialista. A parte boa, tanto o nosso kicker quanto o nosso punter, para mim, são muito bons. Pelo menos, se tem uma coisa que a gente é referência no Special Team, cara. Vamos ver se antes vai continuar. E long snapper também. Sim. Você ouve o nome do long snapper? Não ouve. Esse é o necessário. Como que é o nome daquele que ficou uns 300 anos, cara, que saiu faz um tempo atrás? Esqueci o nome dele. LP lá do seu O Lander Soul lá, Lander Job, o nome, Lander alguma coisa. Cara, ele ficou uns 20 anos jogando em long snapper. Se eu via ele, sei lá. Se eu visse ele uma vez por ano, era muito. Ele era bem magrinho, eu lembro dele assim. Terminamos aí a lista dos 53. A gente tem umas perguntas aqui para responder. São poucas perguntas para responder. Acho que a gente já respondemos a maioria delas. Tem alguma coisa para falar dessa lista de 53? Alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Ou estava tudo meio que era isso aí mesmo? Eu tenho, as esperanças já não eram altas, mas puta merda. As expectativas já não eram boas, né? Mas nossa vida. Exatamente. Falar do ataque anima a gente, né? Passa muito pela volta do deck, é lógico, mas falar do ataque dá uma animada na gente, mas falar da defesa dá um desesperinho terrível, assim. Bom, faz parte. Vamos responder as perguntas do pessoal aqui, então. O Cleison perguntou se poderia haver alguma mudança tática do que a gente provavelmente viu lá nos jogos de pré-temporada com a lista nova dos 53. Acho que mudança tática pelos 53 não, né? A não ser assim, quarterback, que às vezes muda, e daí você não tem mais como jogar um estilo de jogo corrido, por exemplo. Um quarterback muito físico, você joga correndo, não tem como mais. Mas tem alguma mudança tática que vocês podem enxergar com essa lista nova de 53 ou segue o que o treinador vinha fazendo mesmo? Eu acho que vai seguir a mesma linha e é o primeiro ano dele. Ele e a comissão técnica só vai rodar se os Cowboys ficar 0-16 com um desempenho horroroso. Então ele vai manter o que ele planejou para esse ano, pelo menos essa primeira metade da temporada. Vinícius. Cara, eu concordo. Basicamente isso. Acho que não vai ter diferenças com os jogadores. É muito mais o estilo da comissão técnica nova que veio, que vai fazer diferente do que o Mike McCarthy fez. O Iago e o Papo Reto lá do Twitter perguntaram se o Mafa e o Blue vão solucionar os problemas do nosso jogo corrido. Gustavo, resolveu? Esses dois aí resolvem o nosso problema? Que vai resolver o nosso jogo corrido vai ser nosso L, que eu tô botando fé. Vai com o relator, Vinícius? Oi? Segue a relatoria da resposta do Gustavo aí? Segue. É isso aí mesmo? Segue a relatoria. O RS Lima a gente respondeu agora há pouco, do ponto fraco C, os cornerbacks, mas ele fez outra pergunta se a DL melhorou e principalmente os DTs melhoraram para esse ano aí. Não, pioraram. Pioraram. Que legal que a gente escolheu perguntas que só trazem sofrimento. Só coisa boa. Não, o jogo corrido é o L, pô, jogo coisa boa. Mas também não é com o running back, né? Não é o running back que vai resolver também. É verdade. Eu acho que todas as outras a gente já respondeu. Fica claro aí que o elenco do Dallas, na parte do ataque, tá bem, né? A defesa que a gente tem problemas. Querem dar algum... o Vinícius, eu sei que vai dar recados. Gustavo, você tem algum recado para falar sobre isso que a gente conversou hoje aí? Você já mandou a boja, né? De que amanhã ou depois vem contrato novo do Maica. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Cara, a gente não vai gravar nenhum podcast, acredito eu, até o início da temporada, né? Provavelmente só depois da semana 1. Não, pô. Semana que vem tem um podcast? Então... Lógico. Eu ia dar aquela mensagem motivacional, então não. Cara, tá tranquilo e... O Parsons ou renova ou sai, e se renovar, ótimo, feliz, se não renovar também, vá
Vai para vocês entenderem. Vai para. Não, vocês entenderam. Beleza. Então eu vou me despedir. Muito obrigado de novo pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês. Antes do Vinícius dar o recado final e mandar o tradicional ali. Muito obrigado, pessoal. Foi muito legal conversar com vocês. É sempre muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite. E boa noite, bom dia e boa tarde para vocês aí. É isso. E, galera, acho que, mais uma vez, sempre agradecendo nossos seguidores, nossos assinantes, perdão, sabem quem tá falando disso. A galera, Gustavo tá aí já se preparando para o bicampeonato no Fantasy. Não, Tri. Isso, Tri. Vou ter que lembrar a galera que vai ter bolão, Survivor também, porque semana que vem já tem jogo. E se por algum acaso os bonés ainda não chegaram, culpem o Gustavo. E no bolão e no Survival, aí sim é o bicampeonato. Esse ano eu fiquei sabendo aí que o pessoal do grupo lá se reuniu e a meta é bater em mim igual gato morto, cara. Exatamente. E, então, assim, como eu falei, né, ainda vai chegar os bonés para vocês do Nação Cowboys. O Gustavo vai acelerar isso aí pra gente. Se você é torcedor do Dallas Cowboys e vai correr a NFL Run, né? Ano passado é o Rafael Freitas, nosso assinante, que também já participou do Blue Star Brasil aqui por muitos anos, que venceu, porque o cara corre pra caramba. Mas se você for pra NFL Run lá em São Paulo, acho que é dia 7, se eu não estou enganado, marca o Blue Star Brasil, né? A gente vai compartilhar sua foto bonitinho lá, medalhinha, essas coisas. Se você for maluco de correr de jersey, então, aí sim que você mande foto. Semana que vem. Fala. Semana que vem eu vou estar no jogo, vou estar com a camisa do Parsons lá, com ela renovada. Me procurem por lá. Se alguém torcedor dos Cowboys, for pro jogo, pode mandar mensagem aí no Twitter, no Instagram do Blue Star, que eu faço questão de encontrar lá e entregar um boné em mãos lá da Nação Cowboys aí e para repassar o presente. Tá? Então, olha aí. Combina aí com o Vinícius tem meu contato e só passar lá, falar, vou botar no jogo, ouvir o podcast e quero um boné dos Cowboys, da Nação Cowboys. Aí eu faço questão de entregar em mãos, tá? E aí, a pessoa vai ter que ouvir esse podcast até o final, né? Para saber disso. Sim. Verdade. A gente vai saber. Vamos descobrir. E, cara, acho que por último, jogo é quinta-feira e a gente vai ter o podcast pré-jogo, é lógico, falando a rodada de lesões, quem vai estar lesionado no jogo, fazendo palpite, bold prediction, como a gente sempre fez ano passado com o Will, com o Plat, a gente vai fazer aqui com o Gustavo, com o Thiago. Mais uma temporada vai começar quinta-feira, começa a loucura e, sei lá, a gente sempre vai estar infeliz com o Cowboys, mas na hora que a gente ganha o primeiro jogo, já muda o humor totalmente. Se a gente ganhar do Eagles, cara, e por essa água no chope deles nesse primeiro jogo de temporada, aí que, assim, o resto da temporada vai ser ótima. Então, acho que é basicamente isso de recados. Então, ouçam esse podcast ou assistam pelo YouTube, não sei da forma que vocês querem. Vai ter mais um, vamos gravar sim. Fala tudo sobre o jogo, pré-jogo. E acho que é basicamente isso. E por fim, é claro, sempre Go Cowboys!